Essa transição é bastante trabalhada pela escola, mas mesmo assim surgem dúvidas. Como serão as tarefas? A rotina vai mudar? Qual é o papel que os pais têm que exercer? Será que meu filho vai saber estudar desse jeito que todos falam que tem que ser hoje em dia? Muitas vezes, quando a gente pensa que a escola tem que ser um lugar que mude a toda hora, talvez a gente esqueça uma das coisas mais importantes que a escola promove, além da educação, que é a formação de relacionamentos sociais. E são os vínculos afetivos que trazem muita segurança para os alunos. Se eu pego um aluno que começa a educação infantil no mesmo lugar, estabelece laços de amizade com esses amigos, e isso perpassa o Fundamental 1, o Fundamental 2, amadurece no ensino médio quando eles são quase adultos, quando saem do ensino médio, e eu tenho um aluno emocionalmente bem estabelecido, feliz e que reconhece o ambiente, é reconhecido pelas pessoas que ele convive, ele é um aluno muito mais pronto para as exigências acadêmicas. Então, estar no mesmo lugar e garantir estabilidade afetiva é deixar o aluno liberto para os desafios acadêmicos que ele vai enfrentar. Então, muitas vezes a gente fala, não vou mudar meu filho de lugar, ou meu filho quer mudar de lugar porque faz tempo que ele está no mesmo. Isso sempre pede uma conversa mais criteriosa, mais cuidadosa de atenção para saber o que está acontecendo. Onde eu estou bem, onde eu estou feliz, eu não quero mudar de lugar. Eu sempre quero prolongar o bem-estar e não interromper. Acho que esse é um aspecto que a gente tem que considerar da vantagem de se ficar no mesmo lugar. Eu digo que é construir continente, né? Terra firme. Bom, doutora Graça, como a gente viu, as crianças têm que levar, né, para essa passagem conteúdos, mas elas também têm que levar uma bagagem social, uma bagagem emocional, enfim, são muitos os desafios, né? São inúmeros. E é um pouco disso que eu estou pensando, que eu trouxe, né, para falar aqui, porque eu acho que se a gente consegue identificar alguns desses aspectos e faz uma visão de conjuntura de como que a criança está, muitas vezes a gente pode ter condições de resolver o problema dentro de casa, junto da escola, e as coisas vão caminhando naturalmente, né? Eu queria só começar, eu trouxe aqui uma coisa de um autor dentro da minha área, que eu aprecio muito, e que escreveu uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que resume um pouco de tudo que eu pretendo abordar. Ele diz o seguinte: os pais observam seus filhos crescerem e ficam atônitos. É tudo tão vagaroso e, no entanto, ao mesmo tempo, tudo acontece num relâmpago. Isto é que é curioso. Poucas semanas atrás ainda, ele era um bebê e logo estava dando seus primeiros passos, e hoje ele tem 5 anos e amanhã estará na escola. E em poucas semanas terá praticamente começado a trabalhar. Ou seja, esse processo de crescimento vai sendo acompanhado de uma forma, às vezes, feliz pela família, satisfeita, né, com um sentimento de realização, mas isso implica em vencer muitas etapas, né, e que eu acho que, por isso mesmo, mobiliza muitas angústias, muitos conflitos dentro da própria criança e na relação dela com a família e com o ambiente, incluindo a escola, né. Então, o que acontece, né? Vamos pegar um pouquinho essa passagem, né? Que quando uma criança vai sair do infantil para entrar para o fundamental, toda a família vai estar se preparando para que ela ingresse nessa nova etapa de vida. É uma nova etapa de vida, né? Então, isso vai demandar dela algumas aquisições. Ela precisa adquirir algumas habilidades, algumas capacidades, ela precisa ter um grau de maturidade em alguns aspectos, que se ela não conseguir, muito dificilmente ela vai conseguir se adaptar, né?
Então, provavelmente, então, nesse período, os pais já começaram a pensar, né? Aliás, nós estamos numa época boa do ano para começar a pensar nisso, né? Para começar a pensar no que é importante, o que vocês têm que ver que está acontecendo com aquela criança, para, de fato, sintonizarem com a escola, já devem ter pensado em escola, e vai para lá e vai para cá. Então, é muito importante poder olhar para a criança e se perguntar, né, o que está acontecendo com o meu filho agora, ou com a minha filha agora, né? Será que ela está preparada para enfrentar essas novas tarefas, que são várias, né? Então, é mais ou menos disso que eu estava querendo conversar um pouquinho com vocês, né, para tentar entender. Então, o que é importante a gente identificar nesse momento, né? Bom, quais são as mudanças que a criança está passando, pelas quais ela está passando, e por que é tão importante a gente pensar nisso? O que são essas mudanças? Não são propriamente as mudanças, porque mudança a gente está mudando o tempo inteiro. Em todas as etapas, cada etapa da vida, a gente vai ter novos desafios. Nesta etapa, né, não é propriamente o que está acontecendo, mas é o que já vinha acontecendo e o que ela vai ter que se virar depois, né? Então, esse é um aspecto importante de entender que toda mudança é um processo, não é uma coisa assim que de hoje para amanhã ela vai passar a ter novas aquisições e ela vai ter que se adaptar a isso. O que a gente tem que ver é como ela chegou aqui para saber ter algum prognóstico de como que ela vai continuar depois, né? Então, crescer é um processo e não é alguma coisa assim que vai numa linha reta, né? A gente começa e vai subindo, subindo, subindo. Não, é cheio de percalços, então a gente vai, no meio do caminho a gente regride, volta, para pensar, muda um pouquinho o caminho, refaz, volta para o caminho anterior, corrige a rota. Então, é um processo, assim, difícil, né? E isto não é anormal, é muito importante ter essa noção, que uma criança que passa, de repente, está num período mais regredido, mais infantilizado, isso não é anormal, né? Porque às vezes a gente já se apavora, achando que tem alguma coisa errada, está com alguma doença, e aí já começa a tomar uma série de atitudes. Ouçam a criança, olhem para a criança antes de tomar alguma atitude, né? Nós, seres humanos, somos extremamente complexos, então não dá para esperar que o nosso crescimento vai ser numa linha reta. Na verdade, a gente vai numa espiral que de vez em quando volta para trás, caminha mais um pouco, não está seguro, volta para trás, né? E assim vai, né? Então, eu acho que isso, para a gente entender, a gente vai ter que ver essa criança inserida num contexto que inclui a escola, a vida familiar, a vida social e a vida dela com ela mesma. Né? A gente vai ter que ver como é que está essa criança hoje, né? Como que ela, o que ela sonha, como que ela brinca, qual é a noção que ela tem de si mesma, do outro, né? Então, é desse processo que eu estou pretendendo falar um pouquinho para vocês. Agora, é aí que eu acho que o que pode ajudar é a gente olha, identifica e, ao mesmo tempo, o que a gente pode fazer? Quer dizer, como que a gente pode fazer para, ao invés de só acompanhar, como aconteceu com a Mônica, de acompanhar e imaginar que esse menino vai ter problemas lá na frente, a gente pode começar a mexer nisso antes, né? A gente pode poupar, às vezes, um caminho, né? Que pode ser muito mais árduo do que é necessário, né? Então, a gente precisa identificar alguns sinais, né? Um primeiro ponto que eu trouxe aqui para a gente pensar é assim, então essa criança está saindo, vamos pensar primeiro um pouco nessa situação global dela. Ela está saindo do infantil, que vamos dizer assim, que é um momento do ensino que é preparado para que essa criança, de alguma maneira, encontre na escola uma coisa muito especializada, uma atenção muito especializada, quase como que uma extensão da casa dela, né? Só que quando ela entrar no fundamental, isso vai mudar. Não é mais a escola que vai tentar proporcionar ou oferecer recursos
para que ela vá se adaptando. É ela que vai ter que se adaptar agora. Isso é uma mudança radical de ponto de vista que exige, então, que essa criança já esteja mais madura, mais estruturada, que já consiga ter, por exemplo, uma noção, uma percepção de quem que sou eu e quem que é o outro. Ela tem que estar já inserida, saber conviver com outras crianças, né? Então, eu estou falando agora de maturidade emocional, porque esse processo de desenvolvimento que eu falava, ele não tem nada a ver com desenvolver só as habilidades cognitivas, isso um pouco pensando no que a Mônica estava falando. Tem a ver com o desenvolvimento emocional. Por exemplo, uma criança que não tem ainda tolerância à frustração, ela não vai conseguir aprender. Por quê? Porque se ela erra a lição, ela desiste. E daí ela não vai querer, ou então ela se desinteressa, ela não vai ter interesse em aprender. Então, são habilidades que não têm nada a ver com inteligência, nem com parte cognitiva, mas com o aspecto emocional. É importante que ela tenha esta percepção da diferença entre eu e o mundo, que o mundo, ela não é mais Sua Majestade o bebê, ela não é mais o centro do universo, né? E ela precisa aprender a conviver com os outros, ela precisa começar a ter iniciativas, não é? Para se sentir parte daquilo, daquele grupo. É ela que vai ter que agora ir atrás de se adaptar melhor dentro do ambiente escolar. Uma criança que está imatura não vai conseguir isso. Então, isso tudo é algo para ser identificado, pensado, trabalhado dentro da escola, né? Quer dizer, a escola tem as pessoas que vão estar preparadas para saber o que é exigido dentro de uma sala de aula. Então, é importante essa troca, não é? Entre a família e o ambiente escolar.